Entre setembro de 1939 a dezembro de 1941, enquanto a Europa ardia em chamas, cidades inteiras eram literalmente apagadas do mapa e milhões de soldados morriam nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, havia uma potência do outro lado do oceano que assistia a tudo isso quase em silêncio: os Estados Unidos. Durante anos, o maior poder industrial do mundo permaneceu fora do conflito direto, mesmo com o planeta mergulhado em total destruição. Mas essa ausência não foi por acaso, nem foi simples neutralidade. Por trás dela havia política, medo, interesses econômicos e uma sociedade profundamente dividida sobre entrar ou não em uma outra guerra mundial. Mas afinal, por que os Estados Unidos demoraram tanto para entrar na Segunda Guerra Mundial? Para entender essa decisão, é preciso voltar ao final da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos haviam entrado no conflito apenas nos últimos anos, mas o impacto psicológico foi enorme. Mais de 100 mil soldados americanos morreram, e o sentimento dominante após 1918 era bastante claro: nunca mais se envolver em uma nova guerra europeia. Esse sentimento ficou conhecido como isolacionismo. Nos anos 1930, enquanto a Europa via a ascensão de Adolf Hitler e o crescimento do nazismo, os Estados Unidos estavam focados em outro problema: a Grande Depressão. Milhões de americanos estavam desempregados, a economia estava em crise e o governo do presidente Franklin D. Roosevelt tinha prioridade total em reconstruir o país. Ao mesmo tempo, o Congresso aprovou leis de neutralidade, proibindo o envolvimento direto em guerras externas. Além disso, havia outro fator importante: a distância geográfica. Para muitos americanos, a guerra parecia algo longe, restrita à Europa e apenas à Ásia. Mas, enquanto os Estados Unidos observavam, o mundo mudava rapidamente. A Alemanha invadia países em sequência. O Japão expandia seu império no Pacífico e a Itália de Benito Mussolini se alinhava ao eixo. Mesmo assim, os Estados Unidos tentavam manter-se fora do conflito. Porém, essa neutralidade começou a ser lentamente quebrada. Em 1940, os Estados Unidos passaram a fornecer armas e apoio ao Reino Unido, através do programa Lend-Lease, enviando suprimentos sem entrar oficialmente na guerra. Era uma forma de ajudar sem declarar guerra, mas a tensão na Europa só aumentava. No Atlântico, submarinos alemães atacavam navios aliados e, aos poucos, também afetavam interesses americanos. O ponto de virada, no entanto, estava ainda por vir. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, a história se encarregou de mudar o rumo dos acontecimentos. A base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, foi atacada de surpresa pelo Japão. E em poucas horas, navios foram afundados, aviões destruídos e mais de 2.400 americanos perderam a vida. O ataque chocou profundamente a nação americana. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt fez um discurso histórico chamando aquele dia de uma data que viverá na infâmia. Em resposta, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Poucos dias depois, a Alemanha e a Itália
declararam guerra aos Estados Unidos. E assim, finalmente, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos mudou completamente o rumo da guerra. O país se tornou o maior fornecedor de armas, veículos e suprimentos dos aliados. Sua indústria, antes voltada para a crise econômica, foi transformada em uma máquina de guerra. Tanques, aviões e navios começaram a ser produzidos em escala nunca antes vista. No Pacífico, os Estados Unidos travaram batalhas decisivas contra o Japão. Na Europa, participaram da invasão da Normandia em 1944, no famoso Dia D, que abriu caminho para a derrota da Alemanha nazista. Sem a entrada dos Estados Unidos, o resultado da guerra poderia ter sido completamente diferente. A demora dos Estados Unidos em entrar na Segunda Guerra Mundial não foi por falta de poder. Foi uma combinação de trauma histórico, crise econômica e política isolacionista. O país não queria repetir os erros do passado, mas a realidade mostrou algo inevitável. Em guerras globais, a neutralidade nem sempre é uma opção segura. E em algum momento, o conflito encontra todos, mesmo aqueles que tentam ficar de fora. E, quando os Estados Unidos finalmente entraram na guerra, o equilíbrio do mundo mudou para sempre, porque naquele momento, a Segunda Guerra Mundial deixou de ser apenas uma guerra europeia e se tornou verdadeiramente uma guerra global. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para que possamos te oferecer mais conteúdos como este. Que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.